Fala galera, ó, como prometido lá no meu Instagram, vai ao ar hoje o primeiro episódio sobre a série de lesões de isquiotibiais aqui no meu canal. E deu um trabalhão fazer essa série, porque é muita informação de qualidade, de verdade. Eu fiz um apanhado aí de tudo que a gente tem na literatura até o ano aí de 2022. Então, já clica no botão de curtir aqui embaixo para ajudar o Johnny, isso aí ajuda muito. Compartilha esse vídeo aí para pessoas que você conhece, que curtem, aquele amigo, aquela amiga que curte aí estudar sobre lesões isquiotibiais ou está reabilitando uma lesão de isquiotibial ou se interessa pelo tema, beleza? Isso daí vai me ajudar demais e vai fazer todo o meu trabalho valer a pena. Principalmente se você deixar seu comentário aqui embaixo, né? Que eu vou ficar muito feliz de saber o que você achou dessa aula, ou se você tem alguma dúvida, ou se você tem alguma sugestão. Fechou? Agora, ó, sem mais conversinha, corre lá para a aula lá que tá top. Então é o seguinte, eu sei que muitos de vocês já me conhecem, né? Mas tem uma galera aí chegando que é uma galera nova. Então, para quem não me conhece, meu nome é João Barbosa, eu sou fisioterapeuta, especialista em fisioterapia esportiva, então eu trabalho tanto com atletas amadores, assim como atletas profissionais de diversos esportes. Tenho trabalhado ultimamente no alto rendimento, né, com o futebol, é o esporte que eu amo trabalhar aí, que eu inclusive quero continuar trabalhando aí, visando a minha carreira com atletas de futebol, em clubes de futebol e por aí vai. Mas eu venho me especializando na fisioterapia esportiva ao longo de toda a minha carreira aí, desde o início da minha formação. Inclusive, nesse período agora, eu estou aqui nos Estados Unidos, em Wisconsin, numa cidade chamada Madison, onde fica situado dentro da universidade aqui, né? O Badger Athletic Performance Lab, que é um laboratório que faz análises de performance, pré e pós-lesões, então, que tem fisioterapeutas, biomecânicos, engenheiros trabalhando aqui, então eu tenho aprendido muito. E o tema, né, do que eu venho estudando aqui, que faz parte do meu doutorado, são lesões isquiotibiais, por isso que eu resolvi fazer essa série aqui no meu Instagram. E eu tenho participado de um estudo que se chama Hamstring Injury Index Study, onde a ideia é avaliar jogadores de futebol americano e acompanhar esses atletas ao longo de 4 anos e observar quais são as características que expõem eles a um maior risco de se lesionar e também um risco de relesão, através de critérios clínicos, funcionais e etc. Eu vou discutir bastante sobre isso aqui com vocês, então fiquem tranquilos, vocês vão entender sobre todos esses critérios, tudo que a gente olha aqui. Eu especificamente tenho trabalhado diretamente com a avaliação entre volume muscular e força muscular em atletas que são saudáveis, nunca tiveram lesões isquiotibiais, e atletas que já sofreram uma lesão de isquiotibiais. Tenho trabalhado bastante com isso, que é o que eu estou transferindo para o meu doutorado. E desde que eu cheguei aqui, eu sempre tive a vontade de fazer com que vocês ficassem mais próximo de mim aqui no dia a dia, né? Entendessem. Eu sei que pouquíssimas pessoas têm oportunidade de fazer o que eu estou fazendo aqui. Então, um grande objetivo que eu tenho com essas aulas é que vocês consigam ter contato aí, pelo menos próximo do que eu tenho vivido aqui, das experiências que eu estou tendo, dos crescimentos que eu estou tendo aqui. Então, eu queria que vocês tivessem um pouco dessa vivência também, que eu acho importante. Eu sei que nem todos têm essa oportunidade, certo? Então, é exatamente por esse motivo que eu resolvi realizar essa série aqui no meu canal do YouTube sobre lesões musculares discotibiais, que é um tema que eu venho estudando demais aí nos últimos 2, 3 anos, tanto pelo fato de trabalhar com jogadores de futebol, e essa ser a lesão mais comum no futebol, né? Mais prevalente, mais incidente, etc. Assim como sendo o tema do meu doutorado, né? Então, nada melhor do que eu conseguir compartilhar com vocês aqui o que eu vim estudando, o que eu tenho vivido com relação a lesões isquiotibiais, certo? E para a gente começar a entender como reabilitar ou prevenir essas lesões, a gente tem que desacelerar um pouco, tirar um pouco a ideia aí do entendimento com relação a reabilitação, prevenção, né, de querer já pular etapas. E primeiro a gente precisa entender um panorama geral dessas lesões. Então,
como elas acontecem, quando elas acontecem, qual o impacto dessas lesões para o atleta, para um clube e por aí vai, tá? Então, essa primeira aula, para a gente começar a aquecer aí os motores, a gente vai discutir sobre prevalência e severidade de lesões musculares, tá bom? A gente vai discutir um pouco sobre a epidemiologia. Então, prevalência, incidência, severidade das lesões. Com relação à incidência, no futebol, que é o esporte aí mais popular do Brasil, né, e que muitos sonham em trabalhar, e eu tenho trabalhado diretamente com futebol, como eu falei para vocês, há alguns anos. Se você tiver, por exemplo, 25 atletas num elenco, esperem que vocês tenham próximo aí de 15 lesões durante uma temporada. Lesões musculares, né? Lesões isquiotibiais, especificamente, no caso que a gente está discutindo aqui. As lesões isquiotibiais, elas são em torno aí de 31% de todas as lesões que um atleta de futebol sofre ao longo de uma temporada. Então, de todas as lesões que acontecem, 31% são lesões musculares isquiotibiais. Sendo que se a gente observar todas as lesões musculares que acontecem ao longo de uma temporada, 37% delas serão dos isquiotibiais, 23% dos adutores em jogadores de futebol, tá? Isso especificamente. 19% no quadríceps e 13% na panturrilha. Por que eu frisei que é em jogadores de futebol, né? Se você, sei lá, você trabalha com vôlei, esses níveis vão ser diferentes, porque é um outro esporte, com outra demanda, assim como se você comparar com basquete, hóquei, e até mesmo com o próprio futebol americano, que eu tenho trabalhado bastante aqui agora, nesse período nos Estados Unidos. E uma coisa muito importante com relação a lesões musculares é que 16% dessas lesões, elas sofrem recorrência. Então, a recorrência ou a relesão é algo que tem sido muito estudado na literatura ultimamente e que as pessoas não se preocupavam tanto antes, mas que faz muita diferença, por exemplo, nos resultados de um clube, na vida de um atleta, porque quanto mais recorrência ele tem, mais tempo ele fica afastado, mais dinheiro o clube perde e muitas vezes até menos performance aquele atleta e aquele clube vai ter ao longo da temporada por conta desses acontecimentos. Além disso, não tem nada pior para um departamento de saúde do que um atleta que fica batendo no campo e voltando, batendo no campo e voltando, né? Começa a criar um pouco de dúvida, um pouco de desconfiança com relação ao trabalho que está sendo realizado. Então, recorrência é algo muito importante da gente conseguir prevenir de forma secundária e, principalmente, evitar com que aconteça no nosso dia a dia aí o mínimo possível, certo? Se a gente observar ao longo dos anos, especificamente de 2001 até 2014, né, houve um aumento de 4% dessas lesões musculares, sendo que ao longo desse período, a média em que o atleta ficava afastado, ficava longe do esporte, ela subiu de 15 dias para 27 dias. Então, o que eu quero dizer? Lá em 2001, quando o atleta tinha uma lesão muscular de isquiotibiais, ele voltava ali para o esporte em 15 dias. Hoje, ele volta em 27. Então, a gente está devolvendo ele um pouquinho depois para o esporte. Por que isso, né? Provavelmente porque as demandas, as exigências do esporte hoje, principalmente, né, falando especificamente do futebol, né, esses dados são do futebol de novo, o futebol de hoje ele é muito mais dinâmico, muito mais exigente do ponto de vista físico, principalmente relacionado à corrida de de alta intensidade, velocidade, que é um dos principais mecanismos de lesões isquiotibiais, quando comparado com 2001, por exemplo. Então, antes a gente não precisava deixar o atleta tanto tempo fora, se preparando tanto para voltar bem, até mesmo para diminuir essas recorrências, quanto a gente precisa fazer hoje. Então, não quer dizer que esse aumento aí dos dias de retorno é algo que vai contra, por exemplo, um resultado interessante da fisioterapia ou que a gente não está fazendo da forma correta. Não, é porque realmente você necessita de tempo para acumular essas cargas e devolver o atleta como ele deveria para aquele esporte.
E com relação ao aumento de 4% de 2001 até 2014, apesar de ser um aumento pequeno, né, muitas pessoas discutem na literatura que isso acontece por conta também da maior exigência do esporte hoje, né, principalmente relacionado aí a volume e intensidade de corrida. Então, a gente tem percebido ao longo do tempo que o número dessas lesões vem aumentado. Diferente do que acontece, por exemplo, quando comparamos com outros esportes. Com outros esportes, não, com outras lesões, desculpa. Diferente do que a gente encontra quando a gente compara com outras lesões. O que acontece? Você tem a manutenção do mesmo número de lesões musculares nos últimos 18 anos, um trabalho um pouquinho mais recente do que aquele que eu mostrei lá de 2014. Então, ele agora, né, publicado em 2021, ele mostrou que, na verdade, as lesões não aumentaram um pouquinho, não. Elas tendem a se manter constantes aí ao longo do tempo, do ponto de vista de lesões musculares. Mas quando comparado com outras lesões, por exemplo, lesões ligamentares, traumas, entorses e etc., as lesões musculares se mantiveram constantes, o número com que elas acontecem ao longo da temporada, e essas outras lesões diminuíram a sua incidência. Então, muito começou a se discutir de que, a gente está conseguindo melhorar as nossas estratégias preventivas, né? A gente tem conseguido monitorar melhor os atletas para fazer com que eles tenham menos lesões, né? Com intervenções mais assertivas, etc. Mas isso não parece estar impactando aí nas lesões musculares, especificamente no futebol de novo, tá? Tanto é que, se você comparar o futebol com outros esportes, esse aumento não é real. Esse aumento ou essa manutenção aí das lesões musculares de uma forma constante aí por 18, 20 anos, não é algo real. No cricket ou no futebol americano indoor, que é um futebol americano que normalmente se joga em ligas menores aqui, você tem observado uma diminuição dessas lesões. E, de novo, entra na discussão de que talvez em esportes onde o nível de profissionalismo, o nível de exigência e de demanda seja menor, tanto do ponto de vista físico quanto de pressão ali sobre o atleta, né, por importância, né, ou por nível competitivo mesmo, essas lesões têm diminuído. Mas quando você olha para o futebol, que é o esporte mais praticado no mundo, onde todos os olhos estão voltados para ele, assim como as exigências físicas, emocionais, né, as demandas ficam cada vez maiores nos atletas, essas lesões tendem a não diminuir ao longo dos anos, né? Aí um trabalho de 18 anos mostrando que elas se mantiveram constantes. Com relação ao futebol americano, que é algo que eu tenho trabalhado aqui, 13% das lesões que acometem os jogadores são lesões musculares, de isquiotibiais. Então, de todas as lesões que acontecem com esses atletas, 13% são lesões musculares isquiotibiais. Percebam que a incidência é menor do que no futebol, né? 31% de todas as lesões são lesões de isquiotibiais no futebol. E a recorrência na NFL, no futebol americano, é de 32%. Então, você percebe que a recorrência no futebol americano, ela também é alta, assim como ela é no nosso futebol lá, 16% de recorrência. Mas no futebol americano, essa recorrência é ainda maior. Muito se tem observado com relação à recorrência, eu discuto muito isso daqui no meu dia a dia, porque é algo que está aí dentro do índice lá do estudo que vai ser avaliado, né? Quais são os critérios clínicos funcionais que podem expor o atleta a uma maior chance de recorrência de lesões isquiotibiais, porque isso tem um impacto gigantesco na vida desses atletas, principalmente com relação ao tempo de afastamento, né? E se a gente for avaliar aí a severidade, que é o que avalia tempo de afastamento desses atletas, as lesões musculares, elas não são muito severas.
O que isso quer dizer? Comparado, por exemplo, uma fratura de tíbia e de fíbula, né, uma fratura do tornozelo, ou uma lesão ligamentar do cruzado, apesar dessas lesões acontecerem com uma incidência menor, ou seja, elas acontecem menos em jogadores de futebol, em atletas de futebol americano, etc. Quando elas acontecem, elas afastam o atleta muito mais tempo do que uma lesão muscular. Então, a lesão muscular, ela acontece com uma incidência maior, ela acontece muito mais, mas ela tem uma severidade baixa, porque ela tende a não afastar o atleta muito tempo do esporte. Só que tem um grande problema nas lesões musculares. Especificamente a lesão de isquiotibiais, por exemplo, quando a gente olha para jogadores de futebol, você tem uma recorrência, uma chance de recorrência 5 vezes maior quando essa lesão acontece na mesma temporada em que ele, na temporada atual. Então, vamos supor que esse atleta teve uma lesão agora em julho, até o final do ano, a chance dele ter uma outra lesão de isquiotibiais é 5 vezes maior do que um atleta que não teve. E nas temporadas seguintes, então, por exemplo, o atleta teve uma lesão em 2022. Quando ele estiver jogando em 2023, a chance de recorrência é 3 vezes maior do que um atleta que não teve uma lesão. Então, se ele teve a lesão nessa temporada, 5 vezes maior para a temporada seguinte, 3 vezes maiores a chance de recorrência. Então, como eu já mostrei para vocês, apesar das lesões musculares elas não terem um nível de severidade, ou seja, não afastarem os atletas por muito tempo, sendo que a média aí de retorno ao esporte fica em torno de 27 dias, quando esse atleta sofre muita recorrência, quando ele tem vários episódios de lesões, uma em cima da outra, normalmente essas lesões acontecem no mesmo sítio em que elas aconteceram de forma primária. E aí, ao longo dessa série de lesões isquiotibiais aqui, a gente vai discutir um montão aí sobre o porquê que isso pode acontecer. Tem vários déficits estruturais e funcionais que esse atleta pode manter a longo prazo que podem estar relacionados a essas recorrências. Inclusive, isso é algo que o índice vai avaliar, né? O RAMIR, o estudo aqui. E essas lesões de isquiotibiais, quando muito recorrentes, acabam tendo um nível de severidade maior, porque elas acabam afastando os atletas por um maior tempo ali do seu esporte, né? Então, se em média um atleta retorna ao esporte a cada 27 dias, se ele tiver 3 lesões numa temporada, por exemplo, ele vai ficar aí próximo de 90 dias afastado, né, do seu esporte. 90 dias é quase 2 meses. Imagina 2 meses para um atleta, o quanto que ele não faz falta para um clube, principalmente se for um atleta importante, pensando em resultado, e também para ele, né, na sua carreira, tal, até perdendo oportunidades de alcançar aí patamares maiores. Quando a gente pensa, inclusive, em tempo de afastamento, em gastos, etc., cada lesão de isquiotibiais, ela custa aí por volta de 41 mil reais na Premier League, quando um atleta fica afastado. Sendo que existem alguns trabalhos, esse daí do Haglund é um, que demonstram que quanto menos lesão um clube tem na temporada, melhores são os seus resultados, ou seja, esse clube tende a terminar mais próximo do topo da tabela da liga no final daquela temporada. Então, quanto menos lesão, menos gasto, melhores resultados, mais performance, e o clube economiza dinheiro até para utilizar em outros com outros objetivos, reestruturar até mesmo o próprio departamento de saúde, ou contratar atletas melhores, ou melhorar a estrutura do campo, de treinamento e etc., da sua equipe. Então, vejam como a gente começa a entender que, mesmo que não seja apesar de ser uma lesão muito comum, mesmo não sendo muito severa,
Se você tem muita recorrência, você tem mais gasto com isso. Então, você tem todo um ciclo que vai ser impactado por conta, muitas vezes, de uma falta de identificação de fatores que possam predispor o atleta a essa lesão e também uma reabilitação ou um manejo inadequado dessas lesões aí no retorno ao esporte. E a gente vai discutir sobre tudo isso aí para ver como que a gente pode impactar não só no nível de performance de um clube, assim como no nível de performance do próprio atleta e também até mesmo nos cofres, né? Quando se pensa em esporte de alto rendimento. Quais são os efeitos de uma lesão na performance? Então, pensando no atleta especificamente, não mais pensando no clube de uma forma geral, no atleta. Então, existe um impacto grande na disposição física do atleta no retorno ao esporte. O Whitley, em 2020, ele demonstrou o seguinte, que após uma lesão, esses atletas não conseguem retornar ao seu nível de volume de corrida de alta intensidade até o final da temporada. Então, um atleta que teve uma lesão muscular de isquiotibiais hoje, no trabalho dele lá, ele identificou, jogadores de futebol, que até o final da temporada ele não conseguiu alcançar o nível de volume de corrida de alta intensidade que ele tinha antes de se machucar. Então a gente começa a pensar que talvez, inclusive até pelo fato de ter uma alta taxa de recorrência sobre essas lesões, talvez a gente não esteja liberando esse atleta no seu máximo de performance, ou próximo do seu teto máximo de performance. Muitas vezes a gente está liberando o atleta, mesmo com alguns déficits, mesmo sem ter uma boa carga acumulada aí, mesmo sem estar preparado para suportar as demandas daquele esporte. E por mais que muitas vezes ele suporte, quando a gente pensa em esporte, principalmente de alto rendimento, a gente não quer só com que ele não se machuque de novo, né? A gente quer com que aquele atleta volte e nos ajude aí, ajude o nosso clube, ajude ali os seus companheiros e toda a equipe, né, a alcançar aí resultado, né, alcançar patamares maiores. Então, quanto melhor esse atleta, quanto mais performance esse atleta conseguir gerar, melhor para todo mundo. Então, muitas vezes, e é algo que tem se discutido bastante na literatura aí de 2018, 19, principalmente 20 para cá, esse aprimorar a corrida de alta intensidade é um dos pontos-chave na reabilitação de isquiotibiais. Com relação ao futebol americano, que é algo que eu tenho estudado um pouquinho mais aqui agora, né? É interessante para trazer um pouco essa realidade para vocês, que é algo que a gente não tem aí tão forte no Brasil. As posições de skill, né, que eles chamam de skill position, têm maior risco de recorrência de lesões de isquiotibiais. O que são essas posições de skill, né, posições de habilidades? Normalmente são as posições que marcam ponto ou as posições que evitam com que aconteçam os pontos, né, os touchdowns, principalmente. E as duas posições que mais estão expostas ao risco de lesão e de recorrência de isquiotibiais são os wide receivers, que são os jogadores de futebol americano que jogam nas pontas e que normalmente percorrem longos volumes de corrida de alta intensidade para conseguir receber a bola lá na frente e tentar fazer o touchdown, e os defensive backs, né, que são os atletas que correm atrás desses wide receivers para tentar evitar com que eles recebam a bola, né, para evitar com que eles marquem os pontos. Quando a gente pensa no futebol, os atacantes, principalmente atacantes que tenham mais intensidade, não sejam aqueles atacantes mais paradões ali, e os pontas, que seriam como se fossem os wide receivers do futebol americano, né? Os atletas que jogam ali nas laterais, eles tendem a ter percorrer um maior volume de corrida em alta intensidade ao longo do futebol. Então, esses atletas também estão expostos a uma maior chance de recorrência e de lesão muscular de isquiotibiais por conta da demanda com que eles são expostos aí durante o seu esporte. Fechado? Então, essas são as posições mais afetadas. Com relação ao mecanismo de lesão,
A gente vai discutir mais especificamente sobre isso na nossa próxima aula, mas basicamente existem dois clássicos mecanismos de lesão. O mecanismo de lesão relacionado à corrida de alta velocidade e mudanças de direções, e o mecanismo de lesão relacionado a algum gesto específico daquele esporte, como, por exemplo, o chute no futebol, né? Quando a gente pensa no futebol americano, também pode acontecer nos kickers, né? Que são aqueles atletas que tentam marcar o ponto chutando a bola lá no aro. E no futebol, além do sprint e do chute, assim como no futebol americano, e mudanças de direção durante as desacelerações, essa lesão pode acontecer. Mas a gente vai discutir um pouco sobre a biomecânica e o entendimento de como a lesão acontece, quais são as variáveis relacionadas a isso, na nossa próxima aula, que é a segunda aula aí sobre essa série de lesões discotibiais. Então, fica ligado lá, tá? Quais são os nossos próximos passos, então? Discutir sobre mecanismo de lesão, fatores de risco, prevenção primária, diagnóstico após a lesão, a reabilitação, lógico, depois uma prevenção secundária, que está relacionado a prevenir com que aconteçam as recorrências, e por último a gente termina com uma aula de recovery. Então a gente vai passar por todos esses temas, além do tema de epidemiologia que foi o da primeira aula de hoje, sendo que ao longo de todos esses temas nós vamos ter aqui 16 aulas nessa série de lesões discotibiais, beleza? A primeira já foi, então fica ligado para as próximas aí. A nossa próxima vai ser sobre mecanismo de lesão. Pessoal, estou muito feliz de estar aqui com vocês. De novo, se vocês curtiram a aula, deixa ali o curtir aqui no vídeo. Se você conhece alguém que gosta desse tema, que quer discutir um pouquinho sobre isso aí, e quer entender um pouquinho mais sobre lesões discotibiais, envie esse vídeo para ele. E além disso, se você ficou com alguma dúvida aí da aula, quer discutir algo específico de algum esporte que você trabalha, porque eu falei bastante da minha realidade aqui, né, do futebol e agora do futebol americano, pode deixar sua pergunta aqui embaixo, tá bom? Assim como mandar mensagem para mim aí, ó, nas minhas redes sociais, todas as outras elas estão por aí, assim como o meu e-mail de contato. Fechado? Pessoal, fica ligado que a nossa próxima aula vai estar disponível daqui a pouco, hein? E eu aviso lá no meu Instagram, quando eu postar ela aqui, a gente vai discutir sobre os mecanismos de lesão discotibiais. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.